Saia daqui, seu menino desobediente! Não venha comer aqui! Gritou minha sogra para o meu filho durante a festa de inauguração do seu novo apartamento, e depois a minha cunhada o arrastou para fora. Meu filho voltou para casa chorando, morrendo de fome. No dia seguinte, eu me vinguei de todos eles, fiz todos se arrependerem. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de quais regiões vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e possa trazer histórias ainda mais emocionantes. Lá fora, a janela do escritório já estava com uma cor laranja forte, sinal de que o sol estava quase se pondo. Dentro da sala, as luzes de neon brancas brilhavam intensamente, fazendo os olhos de Anita arderem. Ela espreguiçou as costas, girando o pescoço rígido. O coque no cabelo que ela havia feito de manhã já estava um pouco torto, mas ela não se importou. Do outro lado da baia, André, seu marido, ainda encarava a tela do computador com a testa franzida. Pilhas de relatórios se acumulavam ao lado do seu teclado. Aquela era a sexta noite de sábado consecutiva que eles passavam no escritório. O projeto de fim de ano realmente estava esgotando as energias dos dois. O celular de Anita sobre a mesa vibrou. Uma notificação do grupo de WhatsApp da família de André. Anita o abriu com preguiça. O conteúdo eram fotos. Fotos de Dona Norma, sua sogra, cortando o bolo da festa. Fotos da sala de estar do seu novo apartamento luxuoso, cheio de sofás de couro cor creme. Fotos de Júlia, sua cunhada, posando com um prato cheio de comida. Abaixo disso, dezenas de mensagens animadas de parabéns e brincadeiras. Nossa, que festa animada, escreveu um dos primos. O apartamento é muito lindo, mãe, escreveu outro. Anita soltou um longo suspiro. Um sentimento de culpa perfurou seu peito. Amor, ela chamou baixinho. André murmurou sem virar a cabeça. Ainda temos muito trabalho? Muito, Anita. Os dados de vendas deste trimestre estão uma bagunça. Eu tenho que verificar um por um. O chefe pediu que essa revisão seja terminada hoje à noite. Tem que estar na mesa dele amanhã de manhã para a apresentação de segunda-feira. André finalmente virou a cabeça, com os olhos vermelhos. Por quê? Estou me sentindo mal, amor. Essa é a festa de inauguração do apartamento novo da sua mãe. Um evento importante para ela. Como nós dois podemos não ir de jeito nenhum? Olha, no grupo está super animado. Com certeza estão procurando por nós. André encostou as costas na cadeira. O que podemos fazer? A mãe sabe que estamos no auge da correria. Eu já avisei desde a semana passada que muito provavelmente teríamos que fazer hora extra. Mesmo assim, você conhece o temperamento da sua mãe. Depois, a culpa vai cair sobre nós. Vão dizer que não nos importamos, vão nos chamar de arrogantes só porque trabalhamos. E o que podemos fazer? Não podemos nos dividir ao meio, disse André, com a voz soando exausta e conformada. Foi nesse momento que o celular de André tocou. Não era do grupo de WhatsApp, mas uma chamada telefônica comum. O nome Beto e a foto do único filho do casal, de 6 anos de idade, apareceram na tela. André rapidamente deslizou o botão verde. Alô, campeão do papai. O que foi, filho? Ouviu-se a vozinha de Beto do outro lado. Papai, quando o senhor e a mamãe voltam? O Beto está sozinho em casa. A babá já foi embora. O Beto está com saudades. O coração de Anita apertou na hora. Eles foram forçados a deixar Beto com uma babá de meio período neste fim de semana, por causa dessa hora extra inesperada. Alô, querido. É a mamãe. Anita pegou o telefone, ativando o viva-voz. Desculpa, filho. O papai e a mamãe ainda têm um pouco de trabalho. O Beto já comeu?
Já, mamãe. A babá esquentou a comida. Mas o Beto está entediado. Mamãe, papai. Hoje não é a festa da vovó? A vovó ligou antes. O barulho estava muito alto. O Beto quer ir na casa da vovó. Posso ir? Anita e André se olharam. Havia dúvida nos olhos deles. O Beto quer ir lá sozinho? Perguntou André com cautela. Sim, é pertinho, papai. Nosso apartamento fica na Torre C, o da vovó na Torre A. O Beto já sabe o caminho de cor. Hoje de manhã, o Beto também viu que tinha muitos balões no saguão da Torre A. Deve ser muito legal. O Beto quer dar os parabéns para a vovó. Pode? A vovó vai ficar feliz. Anita mordeu os lábios. Por um lado, ela se preocupava em deixar uma criança tão pequena ir sozinha, embora a distância fosse realmente muito curta. Só precisava atravessar o pequeno jardim no meio do condomínio fechado. Mas, por outro lado, essa poderia ser a solução. Amor, o que você acha? Sussurrou Anita para o marido. André pareceu pensar bastante. Eu tenho medo, você conhece a minha mãe, quando ela está com muitas visitas, ela fica diferente. Vai acabar ignorando o Beto. Justamente por isso, retrucou Anita, se não formos de jeito nenhum, a sua mãe com certeza vai ficar furiosa. Mas se o Beto for nos representar, pelo menos a raiva dela diminui um pouco. Ele é o único neto homem. É impossível a sua mãe ter a coragem de ser ruim com ele. Além disso, o Beto parece muito empolgado. André deu um longo suspiro. Tudo bem, talvez você tenha razão. É o melhor meio-termo. Anita voltou a falar no telefone. Beto, escuta bem a mamãe. Pode sim, o Beto pode ir na casa da vovó. Mas lembre-se do que a mamãe vai dizer, tá? Pronto, mamãe, a voz de Beto soou animada na hora. Coloque uma roupa bem arrumada, aquela camisa xadrez azul que a mamãe deixou no guarda-roupa. Calce sapatos, não use chinelo. Penteie o cabelo. Tá, mamãe. Quando chegar lá, procure a vovó logo de cara. Dê um beijo na vovó, diga que o papai e a mamãe pedem desculpas por não poderem vir. Ainda temos muito trabalho. Dê também os parabéns pelo apartamento novo. Entendeu, filho? Entendi, mamãe. O Beto também já desenhou uma casa nova para a vovó. Isso, que menino esperto. Entregue o desenho para a vovó, tá? Não faça bagunça lá, não fique correndo. Se quiser comer, peça com educação para a tia Júlia ou para a vovó. Certo, mamãe. O Beto vai sair agora. Tchau, mamãe. Tchau, papai. Vá com cuidado, filho, disse André antes de a ligação ser encerrada. A linha caiu, a sala do escritório voltou a ficar silenciosa, restando apenas o som da digitação do teclado e o zumbido do ar-condicionado. Anita encarava a tela do computador cheia de números, mas sua mente não estava mais lá. Um estranho sentimento de desconforto invadiu seu coração. Na Torre C, Beto deu um gritinho de alegria. Ele rapidamente correu para o seu quarto. Com um pouco de dificuldade, abriu o guarda-roupa e pegou a sua camisa xadrez azul favorita. Ele a vestiu lentamente, tentando abotoar cada botão corretamente. Penteou os cabelos cacheados com os dedos e calçou os sapatos. Por último, ele pegou um pedaço de papel da sua escrivaninha, um desenho de giz de cera que ele havia feito ontem. O desenho de um prédio alto com um sol sorridente em cima e as palavras, parabéns vovó, com algumas letras invertidas. Ele dobrou o desenho com cuidado e o colocou no bolso da camisa. Ele se sentia como um adulto cumprindo uma missão importante. Ele saiu do apartamento, apertou o botão do elevador e desceu até a portaria. Cumprimentou o porteiro que estava de guarda e caminhou lá fora em direção ao jardim. A brisa da noite começava a ficar fresca.
Ele podia ver a torre se erguendo do outro lado do condomínio. As luzes da varanda do apartamento de Dona Norma, no 10º andar, pareciam as mais brilhantes, e vagamente podia-se ouvir a música vindo de lá. Beto apertou o passo, a empolgação superando o nervosismo. Ele não sabia que aqueles seus pequenos passos o estavam levando para a pior noite da sua curta vida. De volta ao escritório, Anita olhou para André. Amor, não tem problema a gente ter mandado o Beto sozinho? André massageou as têmporas. Tomara que não, Anita. Vai ser rapidinho. Ele dá os parabéns, come um pouco e volta para casa. A mãe não seria capaz de ser maldosa com o próprio neto na frente de tanta gente. Anita tentou concordar com a cabeça. Ela tentou acreditar nas palavras do marido. Ela voltou a olhar para a tela cheia de números, forçando-se a focar. No entanto, aquele mau pressentimento se recusava a ir embora. O trajeto de Beto atravessando o condomínio levou apenas 5 minutos. Ele entrou na portaria da Torre A, que parecia muito mais movimentada e luxuosa do que a da sua torre. Havia grandes arranjos de flores perto da mesa da recepção. Beto foi direto para o elevador e apertou o botão do número 10. Seu coração batia um pouco mais rápido, numa mistura de nervosismo e alegria. Ele mal podia esperar para mostrar o seu desenho para a vovó. O elevador fez um barulhinho, e as portas se abriram no 10º andar. Havia apenas um apartamento no final do corredor com as portas escancaradas, decorado com balões festivos. Era de lá que vinham as risadas e a música. Beto se aproximou. O cheiro da comida invadiu suas narinas. O cheiro de churrasco, feijoada e salgadinhos. A barriga de Beto, que tinha comido apenas um lanche rápido com a babá, de repente roncou. Ele ficou com fome. Ele parou na porta aberta. Lá dentro, a visão era espetacular. O apartamento parecia muito grande e brilhante. Dezenas de adultos enchiam a sala. Todos estavam bem vestidos, rindo e conversando em voz alta. Não havia outras crianças da idade dele. Havia apenas alguns primos adolescentes, ocupados brincando nos celulares perto da varanda. Beto se sentiu muito pequeno. Ele ficou parado na porta por quase 1 minuto, mas ninguém o cumprimentou. Todos estavam ocupados demais com os seus próprios assuntos. Ele se lembrou da mensagem da sua mãe. Ele tinha que entrar e procurar a vovó. Ele deu um passo à frente com hesitação. Com licença, disse ele baixinho, mas sua voz foi engolida pelo barulho da multidão. De repente, alguém se virou e quase esbarrou nele. Era a tia Júlia, sua cunhada. Júlia estava rindo, enquanto olhava para a tela do celular. Ela usava um vestido de festa vermelho deslumbrante e maquiagem pesada. Meu Deus do céu! Exclamou Júlia, assustada ao ver Beto sob os seus pés. Suas risadas pararam imediatamente. O sorriso em seu rosto desapareceu, sendo substituído por um olhar de total desgosto. Você? Beto? O que você está fazendo aqui? A voz de Júlia foi bem áspera, deixando Beto um pouco assustado. Oi, tia Júlia, o Beto quer ver a vovó, quer dar os parabéns. Beto tentou sorrir, embora se sentisse desconfortável. Júlia bufou. Ela olhou para trás de Beto, procurando por alguém. Onde estão o seu pai e a sua mãe? Não vieram? Ela deu uma risada cínica. Ah, com certeza estão fazendo hora extra de novo, é o costume. Não tem a menor decência. Uma festa de família importante como essa, e eles mandam uma criança pequena vir sozinha. Que falta de educação. Beto não entendeu o que a tia Júlia queria dizer, ele apenas disse: O papai e a mamãe estão trabalhando, tia. Tem muito trabalho. Eles mandaram o Beto para representar. Júlia revirou os olhos. Tá bom, entra. Júlia não o guiou, não o acompanhou, ela apenas acenou com a mão com preguiça, e em seguida,
voltou a se ocupar com o celular e se afastou, juntando-se aos outros primos perto da varanda. Beto foi deixado sozinho perto da porta de entrada. Ele se sentiu deslocado. Segurou o bolso da camisa, sentindo o papel dobrado com o desenho lá dentro. Ele precisava procurar a vovó. Começou a andar devagar, beirando a parede, tentando não atrapalhar os outros convidados. Aquela sala estava cheia de pessoas que ele não conhecia, tios, tias e os amigos da sua avó. Todos olhavam para ele rapidamente, mas ninguém falava com ele. Era como se ele fosse invisível. Ele passou por uma grande mesa de jantar cheia de comida. Tinha um grande bolo decorado já cortado, coxinhas, salgadinhos e vários doces requintados. Tudo parecia muito gostoso. A barriga dele roncou de novo, mais alto desta vez. Mas ele se lembrou da mensagem da sua mãe, ele tinha que encontrar a vovó primeiro. Ele continuou andando, entrando mais na sala de estar, e foi ali que ele a viu. Dona Norma, sua avó, estava sentada no sofá novo, o maior de todos. O sofá ainda estava coberto com plástico transparente nas partes dos braços. Dona Norma parecia uma rainha. Ela usava uma roupa dourada brilhante, e joias reluzentes no pescoço e nos pulsos. Ao redor dela, estavam sentadas várias mulheres de meia-idade, suas amigas, que a ouviam com total atenção. Dona Norma estava contando uma história com o seu típico estilo arrogante. Querida. Eu falei pro André, eu não quero nem saber, eu quero aquele apartamento de canto. A vista tem que ser dos dois lados. E olhem só isso, Dona Norma bateu de leve no sofá, isso aqui é importado, queridas. Coro legítimo, foi a Júlia quem escolheu, aquela garota tem o melhor gosto. As amigas assentiram com admiração. Nossa, que maravilha, Dona Norma. Que sorte ter um filho como o André, que pode comprar um apartamento tão luxuoso. Ah, claro que sim, o André é muito obediente à mãe dele, disse Dona Norma com orgulho. Beto sentiu que este era o momento. Ele tinha que cumprir a sua missão. Com o resto da sua coragem, ele respirou fundo. Ele andou em direção ao grupo daquelas mulheres. Ele teve que passar por um espaço estreito entre duas convidadas. Com licença, tia. Ele conseguiu passar e agora estava de pé bem na frente da sua avó, ao lado da mesa de centro cheia de taças e xícaras de café. Vovó, chamou Beto com a sua vozinha. Dona Norma estava rindo e não ouviu. Beto tentou de novo, um pouco mais alto. Vovó. Uma das amigas de Dona Norma que estava sentada ao lado dela virou o rosto. Ei, Norma, disse ela dando uma cotovelada na anfitriã. Esse não é o seu neto? Por que ele está sozinho? A risada de Dona Norma parou no mesmo instante. Ela se virou e olhou para baixo. Os olhos dela se encontraram com os olhos de Beto. O sorriso em seu rosto desapareceu imediatamente, substituído por uma expressão fria e cortante. Um silêncio súbito cobriu aquela área do sofá. A música que estava tocando pareceu ser abaixada de propósito por alguém. As conversas nas outras partes da sala também começaram a diminuir, como se todos sentissem a mudança no clima. Dona Norma olhou para Beto de cima a baixo. Ela viu a camisa xadrez azul, a calça jeans e os pequenos tênis de criança. O olhar dela estava cheio de descontentamento. Beto, a voz de Dona Norma soou afiada e fria. Muito diferente da voz que ela usava para exibir o apartamento minutos atrás. O que você está fazendo aqui? Beto engoliu seco. O medo começou a se espalhar pela sua garganta. Mas ele tinha prometido ao pai e à mãe. Ele tirou o papel com o desenho, já um pouco amassado, do bolso. Ele o desdobrou e estendeu na direção da sua avó. Vovó, parabéns.
O apartamento é muito lindo, disse Beto com a voz um pouco trêmula. Isso aqui o Beto desenhou para a vovó. Beto ficou de pé, rígido, com a mão estendida, segurando o desenho. Dona Norma não se moveu para pegá-lo. Ela apenas olhou para o desenho com um olhar de nojo. Depois, olhou para o rosto de Beto. Seus olhos se estreitaram. Ela olhou ao redor, garantindo que todos os convidados e a família estivessem prestando atenção nela. Aquele era o palco dela, e ela não gostava de interrupções indesejadas. Ela respirou bem fundo, não para se acalmar, mas para reunir a força da sua voz. A sala inteira agora estava em total silêncio, esperando o que iria acontecer. Então, Dona Norma abriu a boca. Uma palavra saiu alta, como um tapa naquela sala silenciosa. Saia. A palavra saia ecoou na sala que de repente ficou muda. O grito de Dona Norma foi tão alto e estridente que fez as xícaras de café em cima da mesa tremerem de leve. A música parou totalmente. Todas as conversas foram cortadas. Dezenas de pares de olhos agora se voltaram simultaneamente para um único ponto. Um menininho de 6 anos de idade que estava congelado na frente do sofá principal. A mão de Beto ainda estava estendida, segurando o desenho de giz de cera amassado. Seus olhos redondos piscaram assustados, sem entender. Ele viu o rosto da sua avó ficar vermelho de raiva. Aquela não era a avó que ele costumava ver. Era o rosto de uma estranha cheia de fúria. Vovó, sussurrou Beto, sua voz quase inaudível. Dona Norma se levantou do sofá. O movimento fez Beto dar um passo para trás por instinto. As amigas socialites de Dona Norma no sofá pareceram constrangidas. Elas desviaram o olhar, fingindo arrumar as roupas ou olhando para o teto. Elas sabiam que era assunto de família e não queriam se intrometer. Embora claramente estivessem chocadas ao ver o tratamento agressivo a uma criança tão pequena. Mas a grande família de André. Eles não desviaram o olhar. Eles assistiram a tudo. Os tios, as tias e os primos que antes conversavam animadamente, agora olhavam para Beto com expressões de grande interesse. Dona Norma apontou na direção da porta com o dedo trêmulo. Saia daqui, seu menino desobediente! Gritou ela de novo, com a voz mais alta que a primeira. Quem te convidou? Beto tremeu. As lágrimas começaram a se acumular no canto dos seus olhos, mas ele tentou segurá-las. Mas, vovó, a vovó ligou ontem. O Beto só queria dar os parabéns. Ligação o quê? Eu nunca te convidei, esbravejou Dona Norma. A mentira foi dita com tanta naturalidade, apenas para salvar a sua imagem na frente de suas amigas. Ela não queria parecer a avó que foi deixada de lado pelo filho e pela nora, que enviaram apenas o neto como representante. O orgulho dela era grande demais. Ela preferia distorcer os fatos. Você veio aqui sozinho, para me fazer passar vergonha? É para mostrar que os seus pais não se importam comigo, para arruinar a minha festa? Não, vovó, não é. Beto soluçou baixinho. O desenho em sua mão parecia pesado. Ele queria muito abaixá-lo, mas estava assustado demais para se mover. Eu não quero ver você aqui. Dona Norma continuou a dar a bronca, sua voz ecoando em cada canto daquele apartamento luxuoso. Ela apontou para a mesa de jantar cheia de comida. Não tem lugar para você. Não venha comer aqui. Aquelas palavras foram as mais dolorosas. Beto engoliu seco. Sua barriga faminta doeu. Ele viu as travessas cheias de churrasco, feijoada e farofa. Ele tinha vindo até ali não só para dar os parabéns, mas também porque estava com fome e achou que iria jantar junto com a sua família.
Aquela rejeição cruel quebrou o silêncio constrangedor. Ouviu-se uma risadinha vindo da direção da varanda. Era a voz de Júlia. Ha ha ha! Bem feito, a mãe já tinha avisado, disse ela cinicamente. A risada de Júlia pareceu dar permissão aos outros. Um tio que estava sentado perto da mesa de jantar também riu. Esse menino não tem educação. Vem para a festa dos outros sem ser convidado, então uma outra tia completou. Meu Deus, Norma! Tenha paciência, sempre tem que ter um imprevisto para atrapalhar. Em um instante, a sala se encheu de risadas. Não era a risada feliz de uma festa, mas risadas de zombaria cruéis. A grande família de André, todos os tios, tias e primos, todos eles estavam rindo de Beto. Estavam rindo de um menino de 6 anos parado e assustado, com os olhos cheios de lágrimas, segurando um desenho de giz de cera para a avó. Beto olhou ao redor. Ele viu os rostos que deveria reconhecer como sendo sua família, a tia Rita rindo enquanto cobria a boca. O tio Fernando com um sorriso de lado. Seus primos, Diego e Renan, que eram adolescentes, rindo dele abertamente e apontando o dedo. Mó otário, foi expulso pela avó. Cada risada parecia um pequeno tapa no rosto de Beto. Ele sentiu muita vergonha, as bochechas queimaram, ele queria sumir. Ele queria que o seu pai e a sua mãe estivessem ali. Por que eles estavam rindo dele? O que ele tinha feito de errado? Ele só queria dar os parabéns. A folha de papel soltou-se de sua mão trêmula, o papel flutuou suavemente e pousou no piso de mármore frio, bem debaixo dos pés de Dona Norma. O desenho do prédio e do sol sorridente agora estava jogado lá. Ninguém se importou. As lágrimas de Beto finalmente caíram. Ele não conseguiu mais segurá-las. Um pequeno soluço escapou dos seus lábios. Ele estava muito assustado, confuso e magoado. Chega, chega. A voz de Dona Norma soou satisfeita, como se tivesse vencido alguma coisa. Ela se sentou novamente no sofá, acenando com a mão como se estivesse enxotando uma mosca. Só está estragando o clima. Júlia, leve esse menino lá para fora. A mãe não quer ver ele de novo. Rápido. As risadas na sala diminuíram, transformando-se em sorrisinhos de satisfação. Todos os olhos agora passaram de Beto para Júlia. Júlia, sentindo que tinha ganhado os holofotes, sorriu orgulhosa. Ela desligou a tela do celular e o guardou em sua pequena bolsa. Ajeitou a postura, sentindo-se a encarregada da ordem. Deixa comigo, mãe, disse Júlia em voz alta. Ela começou a atravessar a sala, passando pelos convidados, indo em direção a Beto, que ainda estava paralisado no meio da sala, chorando em silêncio. Júlia andou até Beto com passos rápidos e cheios de confiança. Os saltos altos de seus sapatos faziam um barulho forte no piso de mármore, contrastando com os soluços reprimidos de Beto. Júlia não parou na frente de Beto para falar de boa maneira. Ela não se abaixou para acalmar a criança. Ela simplesmente estendeu a mão e agarrou o braço de Beto de forma grosseira. Suas unhas compridas, pintadas de vermelho vibrante, cravaram-se na pele de Beto. Vamos, ordenou. O puxão foi tão forte e repentino que fez Beto dar um gritinho de susto e dor. Ele choramingou. Fica quieto, mandaram ir embora, então vai. Não precisa ficar chorando aqui, só vai sujar o chão. Júlia começou a arrastar Beto. O pequeno Beto não tinha forças para lutar contra a força de um adulto. Seus pés foram arrastados pelo chão. Ele tentou manter o equilíbrio, mas o puxão de Júlia foi forte demais. Ele foi arrastado pela sala de estar, passando pelo sofá onde a sua avó estava sentada. Dona Norma virou o rosto, fingindo estar ocupada pegando um doce do prato,
como se nada estivesse acontecendo. Ouviu o que a minha mãe falou? Sibilou Júlia no ouvido de Beto, enquanto continuava a arrastá-lo. Você só dá trabalho. O resto da família de André apenas assistiu. Os que antes estavam rindo, agora faziam caras sérias, como se estivessem assistindo a um espetáculo normal. Nenhum sequer se adiantou para defendê-lo. Nenhum sequer disse: Júlia, devagar, ele ainda é uma criança. O silêncio deles era forma de aprovação para aquela crueldade. Eles passaram pela mesa de jantar. O aroma da feijoada e do churrasco invadiu as narinas de Beto, fazendo seu estômago doer ainda mais de fome. Ele queria muito pegar um pedacinho de comida, mas a mão da tia Júlia o segurava com muita força. O papel com o seu desenho que tinha caído, agora estava sendo pisoteado pelos sapatos de um dos convidados. O desenho rasgou e sujou. Beto continuou chorando. Tia, solta, o Beto sabe andar sozinho. Não precisa abrir a boca, repreendeu Júlia. Ela já tinha chegado na área da porta de entrada. Ela não soltou o aperto, continuou arrastando Beto até a porta aberta do apartamento. Foi lá que Júlia parou. Ela virou o corpo de Beto para que ficasse de frente para ela. Ela olhou para o menino com os olhos semicerrados, cheios de um ódio que Beto não conseguia entender. Aquele ódio não era na verdade para Beto, mas sim pela mãe dele, Anita. Júlia sempre teve inveja de Anita. Inveja porque Anita tinha conseguido se casar com André, seu irmão mais velho e bem-sucedido. Inveja porque Anita tinha um bom emprego. Inveja porque Anita, aos seus olhos, sempre agia como a sabichona e independente. Olhando para Beto, Júlia sentia como se estivesse vendo uma miniatura de Anita, que era fraca e merecia ser oprimida. Você só serve para dar dor de cabeça. Júlia descontou a sua raiva, igualzinha à sua mãe, sempre dando trabalho para a família. A única coisa que sabe fazer é trabalhar, mas cuidar da família que é bom, nada. Os pais não têm educação, e o filho também não tem respeito. Então, ela pronunciou a última frase que quebrou o coração de Beto. Volta para casa. Com um empurrão forte, Júlia o soltou e empurrou Beto para fora do apartamento. Beto cambaleou. Seu pequeno corpo perdeu o equilíbrio e ele caiu de bruços no chão frio do corredor. Seus joelhos bateram forte contra o piso de cerâmica. Uma dor aguda espalhou-se imediatamente pelos dois joelhos. Ele levantou a cabeça, seus olhos marejados olharam para a tia Júlia, que agora estava na porta, olhando-o com desdém e um sorriso cheio de vitória. Atrás de Júlia, Beto ainda conseguiu ver os rostos de alguns primos espiando e prendendo o riso. Nunca mais venha aqui se não for convidado, disse Júlia. Pá, a porta do luxuoso apartamento foi fechada com força bem na cara de Beto. O som da porta batendo ecoou no corredor vazio. O barulho da chave sendo virada por dentro foi ouvido claramente. A festa havia sido trancada para ele. Beto permaneceu na mesma posição, caído no chão do corredor frio. Ele estava sozinho. O som de risadas e música de dentro do apartamento começou a ser ouvido de novo. Eles continuaram a festa como se nada tivesse acontecido. Como se uma criança não tivesse acabado de ser expulsa da maneira mais humilhante possível. Beto olhou para os seus joelhos. A calça jeans estava um pouco rasgada, e o sangue começava a escorrer do arranhão. A dor física nos joelhos misturou-se com a dor no braço, causada pelo aperto de Júlia, e com a dor imensa no seu coração. Ele se sentiu muito pequeno, muito sujo e muito indesejado. Ele estava com fome, estava assustado e estava sozinho. Com dificuldade, Beto se levantou.
Limpou as lágrimas com as costas da manga da sua camisa azul, que agora estava toda amassada. Ele olhou para a porta do apartamento da sua avó mais uma vez. A porta estava bem trancada. Ele se virou e caminhou lentamente em direção ao elevador, arrastando as pernas doloridas, com apenas um destino: voltar para o seu apartamento vazio. Beto apertou o botão do elevador com a mão trêmula. Ele não se importou se o sangue dos seus joelhos estava sujando o chão do corredor. A dor nos joelhos não era nada comparada à dor que sentia dentro do peito. Ele só queria ir para casa. A porta do elevador se abriu. Ele entrou e se encolheu num canto. Seu reflexo na parede espelhada do elevador mostrava um menino sujo e patético. A camisa azul bonita estava amassada, seu rosto estava inchado de tanto chorar e a calça rasgada na altura do joelho. A curta viagem de volta para a Torre C pareceu uma eternidade. Ele saiu do elevador, caminhou mancando pelo corredor do seu andar e parou na porta de sua casa. Procurou no bolso a chave que sua mãe sempre deixava pendurada em um cordão. Suas mãos tremiam tanto que ele teve dificuldade em encaixar a chave na fechadura. Depois de tentar algumas vezes, a porta finalmente se abriu. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. "Tem alguém aí?" sussurrou ele, um hábito que a sua mãe havia ensinado. Mas ninguém respondeu. O apartamento estava escuro, silencioso e vazio. Aquele silêncio pareceu assustador, aumentando a sua sensação de solidão. Normalmente, aquele silêncio não o incomodava. Mas essa noite, depois de ser expulso de uma festa cheia de gente, o silêncio parecia um castigo. Ele acendeu a luz da sala de estar. Jogou a chave na mesa e caminhou até a cozinha. Sentou-se à mesa de jantar, o mesmo lugar onde algumas horas antes ele havia prometido aos pais por telefone que seria um menino bonzinho. Suas lágrimas começaram a cair de novo. Sua barriga roncou, desta vez bem alto, como um rosnado doloroso. Ele estava morrendo de fome. A fome se misturava com a humilhação que acabara de sofrer. Lembrou-se das palavras da avó: "Não venha comer aqui." Lembrou-se da mesa cheia de pratos deliciosos, feijoada, churrasco, salgadinhos, coisas que ele não podia tocar. Por que a vovó era tão malvada? Por que a tia Júlia o empurrou? Por que todos riram dele? Ele não entendia. Ele era apenas um menino de 6 anos que queria dar os parabéns e jantar. Olhou para o relógio na parede, eram apenas 7:30 da noite. Seu pai e sua mãe provavelmente só voltariam à meia-noite, ou até mais tarde. Ele não conseguiria esperar tanto tempo. A fome estava insuportável, ele precisava comer. Ele lembrou que tinha ovos na geladeira. A mãe sempre deixava ovos. E na panela elétrica com certeza tinha arroz pronto. Ele se decidiu. Não iria morrer de fome. A avó estava errada. Ele podia fazer a sua própria comida. Mancando, ele caminhou até a cozinha. Puxou um banquinho de madeira que Anita costumava usar para alcançar as coisas no alto dos armários. Ele colocou o banquinho na frente do fogão e subiu nele. Teve que ficar um pouco na ponta dos pés. Pegou uma frigideira pequena, a mais leve de todas, que a mãe costumava usar para fazer o café da manhã dele. Colocou a frigideira no fogão. Desceu e abriu a geladeira. A luz da geladeira iluminou seu rosto triste. Era verdade, tinha ovos. Ele pegou um. Também pegou uma pequena garrafa de óleo, voltou a subir no banquinho. Derramou o óleo na frigideira. Talvez um pouco demais.
mas ele não sabia a medida certa. Então, veio a parte mais assustadora: acender o fogão. Sua mãe já tinha ensinado como usar aquele fogão moderno, mas com um aviso rigoroso: só se for uma emergência, e a mamãe precisa saber. Beto considerou que aquilo era uma grande emergência. Apertou o botão, girou e o acendedor fez o barulhinho. Clique, clique, fush! A chama azul acendeu, assustando-o por um segundo. O óleo na frigideira começou a esquentar. Ele pegou o ovo, bateu na borda da frigideira, como sempre via a sua mãe fazer. Mas a batida foi muito forte, o ovo quebrou desastrosamente. A maior parte do ovo caiu na frigideira, mas um pouco, junto com pedaços de casca, caiu em cima do fogão. A casca, ainda em suas mãos, respingou clara de ovo no chão. Ai, murmurou ele baixinho. O óleo quente começou a espirrar, acertando as costas da sua mão. Ardeu muito. Ele se afastou um pouco, com medo. A clara na frigideira começou a endurecer. Mas como o fogo estava muito alto e tinha muito óleo, as beiradas logo ficaram escuras e começaram a soltar fumaça. Ele entrou em pânico. Procurou a espátula. Achou no porta-talheres. Mas quando tentou enfiá-la embaixo do ovo, a gema estourou. A gema crua se espalhou por toda a frigideira, misturando-se com a clara que estava meio cozida e com as beiradas queimadas. Começou a sair muita fumaça. Um leve cheiro de queimado encheu a cozinha. Beto tossiu. Rapidamente, ele desligou o botão do fogão. O ovo parecia horrível. Metade queimado e preto, a outra metade ainda com a gema mole e crua. Mas era comida. Com muita dificuldade, ele empurrou a frigideira para a parte fria do fogão. Desceu do banquinho, pegou um prato no escorredor. Voltou para o fogão e tentou pegar o ovo com a espátula. O ovo desmanchou inteiro. Conseguiu transferir aquela massa preta e amarela para o prato. Depois ele pegou o arroz da panela elétrica. O arroz ainda estava quente. Colocou o arroz ao lado daquele seu ovo frito que deu errado. Levou o prato para a mesa de jantar e se sentou. Olhou para sua comida. Arroz branco e pedaços de ovo queimado. Pegou a colher e levou um pouco à boca. O gosto amargo das partes queimadas tomou conta da sua língua, misturado com o gosto da parte crua. Ele quase vomitou. Mas ele estava com muita fome. Tentou de novo, pegando uma parte e um pouquinho da clara que parecia melhor. Mastigou devagar. A dor nos joelhos latejava. O ardor na mão atingida pelo óleo quente. E o gosto amargo na boca. Tudo se misturou numa imensa tristeza e desespero. Ele deu mais algumas colheradas, forçando-se a engolir. Ele não aguentava mais. Largou a colher no prato. Ele percebeu que não era tão forte quanto imaginava. Ele só queria a mãe dele. Ele só queria o pai dele. Abaixou a cabeça sobre a mesa, apoiando-a nos seus bracinhos cruzados. Deixou as lágrimas caírem em total silêncio. Ele chorava pela avó má, pela tia grosseira, pela família inteira que riu dele, e pelo seu ovo frito queimado. O esgotamento de todas aquelas emoções e dores físicas acabou o derrubando. Ali mesmo, na mesa de jantar, com o prato de comida lamentável na sua frente, Beto adormeceu. Algumas horas depois, passando da meia-noite, o som da chave girando na porta da frente foi ouvido. Anita e André entraram. Os passos deles eram pesados devido ao cansaço. Shh, o Beto já deve estar dormindo, sussurrou Anita, tirando os sapatos perto da porta. André assentiu, afrouxando a gravata. Eles entraram na sala de estar mal iluminada. De repente, André parou. Amor, sussurrou ele.
Você não está sentindo um cheiro de queimado? Anita cheirou o ar. Sim, amor, parece cheiro de ovo queimado. O coração dela imediatamente começou a bater assustado. Os dois andaram rápido em direção à cozinha e sala de jantar. André acendeu a luz. A cena diante deles fez o sangue gelar nas veias. Lá, na mesa de jantar, o filhinho deles dormia. A cabeça tombada sobre os bracinhos. Na frente dele havia um prato. No prato havia arroz e pedaços de um ovo queimado, destroçado, que havia sido comido só um pouco. Na cozinha, a pequena frigideira repousava sobre o fogão. O banquinho de madeira ainda estava lá posicionado. Havia pedaços de casca de ovo quebradas no chão. Meu Deus, Beto! A voz de Anita tremeu. Ela correu em direção ao filho. André foi atrás, seus olhos varrendo toda a bagunça na cozinha, o cérebro tentando processar o que havia acontecido. Anita tocou o cabelo do filho gentilmente. Meu amor, acorda, filhinho. Ela podia ver o rastro de lágrimas secas no rosto de Beto. A manga da camisa que ele usou como travesseiro estava bem molhada. Ele estava chorando, amor, sussurrou Anita, com a voz embargada de pânico. André olhou mais de perto, e seus olhos se fixaram em outra coisa. Na calça jeans do filho, havia uma mancha escura no joelho, uma mancha de sangue seco. Anita, olha o joelho dele. A voz de André soou ríspida. Ele caiu. Está sangrando. Anita pegou Beto no colo, que começou a soluçar forte ao acordar, e o levou para o sofá da sala. Ela se sentou com o filho no colo, embalando-o devagar, tentando acalmá-lo. O coração dela batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. A mente dela estava uma bagunça. Amor, pegue o kit de primeiros socorros, disse ela para André. A voz dela estava trêmula. André moveu-se como um robô, pegou a maleta no armário de remédios, uma garrafa de água mineral e uma toalha limpa na cozinha. Ajoelhou-se na frente de Anita e Beto. Campeão, vamos limpar essa ferida, tá bom? Disse André. Sua voz foi feita para soar o mais calma possível, mas havia uma tensão evidente. Quando André molhou a toalha e limpou gentilmente o joelho ralado de Beto, o menino fez uma careta e chorou mais forte. Dói, papai, dói. Aguenta só um pouquinho, filho, pro machucado sarar logo, implorou André. Anita apertou a cabeça do filho contra seu peito, acariciando os cabelos dele. SH, já passou, meu bem. A mamãe está aqui, o papai também. O Beto está seguro agora. Ela podia sentir a sua roupa ficando molhada pelas lágrimas do filho. Agora respira bem fundo. Conta pra mamãe, o que aconteceu lá na casa da vovó? Falar a palavra vovó fez os soluços de Beto aumentarem ainda mais. André terminou de limpar o ferimento. O arranhão era bem grande, estava vermelho e aberto. Colocou um antisséptico no algodão. Vai arder só um pouquinho, filho, avisou André. Beto se assustou quando o algodão tocou na ferida. Mas depois, apenas mordeu o lábio inferior com força, aguentando a dor. André trabalhou rápido, aplicando pomada e colocando um curativo grande em cima. Pronto, terminei, disse André, sentando-se na mesa de centro, de frente para o filho. Anita ainda abraçava Beto fortemente. Os soluços mais altos diminuíram, transformando-se em choramingos. Um silêncio tomou conta da sala por alguns instantes, quebrado apenas pela respiração de Beto. Agora, começou André, sua voz baixa e séria. Conte para o papai e para a mamãe, com bastante calma, o que aconteceu. Beto escondeu o rosto mais fundo no peito de Anita. Ele estava com muita vergonha, estava com medo. Meu bem, olhe para a mamãe, Anita levantou o queixo do filho com delicadeza. Os olhos deles se encontraram. O Beto não fez nada de errado. Conta pra gente, quem derrubou o Beto?
Beto olhou nos olhos da mãe e depois para o pai. Ele viu a raiva contida no rosto do pai e a preocupação imensa no rosto da mãe. Ele puxou uma respiração profunda e trêmula. O Beto foi expulso, mamãe, sussurrou ele. Sua voz era tão baixa que mal dava para ouvir. O mundo de Anita pareceu parar de girar. O quê? Expulso? Como assim, filho? A vovó que mandou o Beto ir embora, disse Beto, e as lágrimas voltaram a cair. André apertou os punhos em cima dos próprios joelhos. O que a vovó disse? Perguntou André, com a voz plana. O Beto deu os parabéns. O Beto entregou o desenho que o Beto fez. Mas a vovó não quis pegar. Beto começou a contar a história. Gaguejando e entre soluços, ele contou tudo o que aconteceu. Contou como a tia Júlia o olhou irritada na porta, como ele sentiu que ninguém estava olhando para ele lá dentro. Como ele finalmente encontrou a sua avó. O Beto disse: Vovó, parabéns. Aí a vovó olhou para o Beto, e a vovó ficou com muita raiva. Como assim com raiva? Insistiu Anita, com o coração sendo esmagado. A vovó gritou. A voz de Beto tremeu muito ao lembrar. A vovó gritou: Saia daqui, seu menino desobediente. Quem te convidou? Desse jeito, mamãe. A mão de Anita, que acariciava as costas de Beto, parou de se mover. Ela congelou. Meu Deus! E aí, a vovó apontou para a comida e falou: Não venha comer aqui. Foi muito alto, mamãe. Todo mundo ouviu. E depois? A voz de André parecia um rosnado reprimido. E depois todo mundo deu risada, sussurrou Beto. Essa foi a pior parte. Eles deram risada do Beto, o tio Fernando, a tia Rita, até o primo Diego chamou o Beto de otário. Todos eles riram da cara do Beto, papai. Anita fechou os olhos com força. Ela podia imaginar perfeitamente a cena. Seu filhinho pequeno, sozinho no meio de dezenas de adultos que deveriam ser a família dele, sendo ridicularizado como uma piada boba. O estômago dela revirou de nojo. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente, não de preocupação, mas de uma fúria absurda. Aí a tia Júlia veio, continuou Beto, a voz ficando ainda menor. A tia Júlia puxou o braço do Beto com muita força. Doeu muito, mamãe. Beto apontou para o braço esquerdo. Anita puxou a manda da camisa do filho rapidamente. Lá, na pele branquinha do braço, viam-se claramente as marcas vermelhas de unhas encravadas, quase ficando roxas. Anita perdeu o fôlego. Aquilo não foi apenas uma humilhação com palavras, isso era violência física. A tia Júlia arrastou o Beto até a porta. A tia Júlia disse que o Beto dava trabalho que nem a mamãe. Os olhos de Anita brilharam. Aí a tia Júlia empurrou o Beto, com força. O Beto caiu lá fora no corredor, no chão. O joelho machucou muito. Ela te empurrou? A voz de André vacilou. Sim, o Beto caiu. Aí ela fechou a porta e bateu com muita força, pá. O Beto ficou lá fora sozinho. Beto não aguentou mais continuar contando. Ele escondeu o rosto e chorou silenciosamente. Seu corpinho tremia com soluços mudos. Anita não conseguiu dizer absolutamente nada. Só pôde abraçar o seu filho com toda a força do mundo, como se quisesse absorver toda aquela dor imensa em seu próprio corpo. Ela estava tremendo dos pés à cabeça. Uma raiva pura e pesada queimava dentro dela. Ela imaginou o rosto arrogante da Dona Norma e o rosto cínico da Júlia. Ela imaginou todos eles, a família do marido, rindo do sofrimento do seu filho de apenas 6 anos. Ela olhou para o marido. André não se movia. Ele ainda estava sentado na mesa de centro, mas não estava mais olhando para Beto.
Olhava fixamente para a parede vazia à sua frente. O rosto dele, normalmente paciente, amigável e sempre sorridente, agora era totalmente outro. Estava pálido, branco como papel, mas com o maxilar duro como pedra. Os olhos que geralmente eram calorosos, agora brilhavam com um frio assustador. Amor, sussurrou Anita. Amor, André. André não virou o rosto para encará-la. Ele se levantou lentamente, caminhou em direção à cozinha, como um zumbi. Parou na frente da mesa de jantar, encarando o prato com aquele miserável ovo frito queimado. Encarou o pequeno banquinho de madeira de Anita. Olhou para a frigideira em cima do fogão. Cerrou os 2 punhos ao lado do corpo, tão forte que os nós dos seus dedos ficaram brancos. A voz de André soou rouca, um rosnado baixo e gutural vindo do peito. Eles expulsaram o meu menino. Ele se virou e olhou para Anita. Eles riram do meu filho morrendo de fome. Deu passos de volta à sala de estar. Eles deixaram a minha própria irmã machucá-lo na frente de todos. Ele parou exatamente na frente de Anita e Beto, os olhos focados nas marcas de unhas no braço de Beto e depois no joelho machucado. No apartamento que eu paguei, as últimas palavras foram ditas com uma ênfase forte, fria e completamente cheia de veneno. Anita olhou bem para o marido. Aquele não era o André com quem ela era casada há anos. O André que sempre tentava ser o mediador e manter a paz. Que sempre pedia para Anita ter paciência e entender as ações da mãe dele. Aquele André havia sumido para sempre. Na sua frente estava um pai, que havia sido ferido no lugar mais sensível da sua alma. Um marido que finalmente estava enxergando a verdade nua e crua, sem filtros. André olhou diretamente no fundo dos olhos de Anita. Nos olhos dele, Anita não viu nenhuma hesitação, não viu desejo de buscar conciliação. O que ela viu foi uma decisão final, algo que não podia ser mudado de jeito nenhum. Chega, Anita, a voz dele era calma, mas mortal. Isso já foi longe demais. André se virou e caminhou firmemente até o canto da sala, onde estava sua maleta de trabalho. Ele não pegou o celular para brigar, ele pegou o seu laptop. Abriu-o em cima da mesa de jantar, bem ao lado daquele prato patético do Beto. Amor, o que você vai fazer uma hora dessas? Perguntou Anita, com a voz ainda tremendo, abraçando Beto, que começava a se acalmar em seus braços. André não respondeu de imediato, ligou o laptop. A luz da tela iluminou o seu rosto sério, os dedos moveram-se em altíssima velocidade no teclado, abrindo pastas protegidas. Esta noite, eles comemoraram em cima do nosso suor, disse André, com os olhos fixos na tela. Eles comemoraram a arrogância deles na casa que nós demos a eles. Ele parou por um instante e olhou para Anita. Amanhã de manhã, continuou ele, com a voz gélida. Eles vão pagar a conta de tudo. Anita abraçou Beto ainda mais forte, ela não sabia ao certo o que o marido ia fazer. Mas, vendo a quantidade de documentos digitais que ele estava abrindo, comprovantes de transferência, recibos de compras caras, e um documento chamado escritura de imóvel, ela teve certeza de uma coisa. Uma enorme tempestade iria cair sobre aquela família. E, dessa vez, eram eles dois que estavam segurando os raios. Anita levou Beto para o quarto dele, limpou os restos de lágrimas e poeira do rosto do filho com uma toalhinha úmida. Ela tirou a camisa azul amassada e a calça rasgada com extremo cuidado, como se tirasse uma roupa contaminada por lixo radioativo. Ela viu o hematoma profundo do aperto de Júlia no bracinho do menino. A marca estava absurdamente clara, vermelho arroxeada com o formato dos dedos. A raiva voltou a subir para sua garganta, quente e afiada. Ela passou uma pomada na marca, antes de vestir em Beto seu pijama de dinossauro preferido e mais confortável. Mamãe,
A vovó é má, murmurou Beto. A voz rouca e pesada de sono e cansaço. A tia Júlia é má. Sim, meu amor, sussurrou Anita, arrumando o travesseiro do filho. A mamãe sabe que a vovó e a tia Júlia foram muito más com você. Ela não tentou consolar o menino com uma daquelas mentiras bestas. Ela não disse, a vovó só estava um pouquinho nervosa. Ela validou o enorme sofrimento do seu filho. O Beto não fez nada de errado. O Beto é o menino mais bonzinho. Elas é que estão erradas. Ela o cobriu até a altura do peito. Agora vá dormir, meu filho. A mamãe e o papai estão aqui com você, ninguém mais vai machucar o Beto. Beto fechou os olhinhos, abraçando bem forte o seu travesseiro. Anita ficou sentada ao lado da cama por mais alguns minutos, acariciando os cabelos do filho, até a respiração dele ficar regular. Mas o sono de Beto não foi tranquilo. Várias vezes ele soluçou baixinho sonhando, e seu corpinho deu alguns sobressaltos. O trauma terrível daquela noite havia deixado sementes ruins. O coração de Anita estava esmagado em 1000 pedaços. Ela deu um beijo na testa do menino e se levantou. Fechou a porta do quarto devagarzinho. Ela se virou, e sua postura que antes era macia e materna, agora se endureceu. As lágrimas de dor já haviam secado, dando lugar a uma determinação firme e fria. Ela voltou para a sala de jantar. O cenário contrastava perfeitamente com o quarto tranquilo de Beto. Ali, o seu marido, André, havia transformado a pequena mesa em uma trincheira. O laptop brilhava intensamente no meio da sala escura. Ao lado do computador, permanecia largado o prato com um triste ovo queimado. André o deixou lá de propósito. Aquele prato era um grande monumento daquela humilhação descabida. Aquele prato era combustível para a vingança. Como Beto está? Perguntou André sem tirar a cara da tela. Já dormiu. Mas parece ter alguns pesadelos, respondeu Anita. Ela puxou uma cadeira e sentou de frente para ele. Qual é o seu plano, amor? André finalmente levantou o rosto do computador. Os olhos por trás dos óculos estavam vermelhos e fundos de cansaço. Mas brilhavam com um ódio assustador e afiado. Elas acham que são espertas, disse ele num tom de voz cortante. Acham que eu sou idiota. A mãe e a Júlia. Elas acham que aquele apartamento foi um presentinho ganho do céu. André clicou num arquivo. Um documento oficial escaneado apareceu na tela. O título lá no topo era claro: escritura do imóvel. Durante todo esse tempo que a minha mãe me pedia para comprar um apartamento bom, ela me dizia que sentia vergonha na frente das amigas ricas porque ainda morava num lugar pequeno. Ela exigiu que fosse no nome dela. André começou a explicar o passado recente. Eu quase caí nessa, e fiz do jeito que ela queria. Ela não quis um apartamento pequeno e normal. Não quis o modelo clássico de 2 quartos. Ela batia o pé que queria aquele apartamento de canto, maravilhoso, no andar mais alto. O mais caro de todos na Torre A. Dona Norma mostrava os panfletos imobiliários com uma cara de soberba impressionante. O preço daquele lugar era quase o dobro do dinheiro que nós tínhamos planejado no nosso orçamento inicial, continuou André. O banco se recusou e não aprovou financiamento em nome da minha mãe, porque obviamente, ela não tem emprego e não tem renda. A única saída que acharam para que o empréstimo fosse aprovado e a compra concluída para aquele apartamento de luxo era colocando no meu nome. O meu nome com o seu, sendo a fiadora. Anita ficou perplexa. Então, legalmente falando, a escritura está no nome de André Pradipta e Anita Pramesvari? No nosso nome absoluto, Anita.
André apontou o dedo direto para a tela do computador. Eu nunca assinei documento de doação daquela propriedade. Eu nunca fiz a transferência para o nome dela. Eu fiquei pensando, na época. Deixa quieto, resolvo essa papelada depois. O que importa é dar conforto para minha mãe. Eu não fazia a menor ideia de que a sede por status ia cegar essa mulher, ao ponto dela ter a coragem nojenta de agredir o próprio neto por puro capricho social. Anita puxou o fôlego bem longo. Um plano engenhoso e fatal começou a florescer em sua cabeça. Ou seja, perante a lei, aquele apartamento é propriedade nossa. Completamente nossa propriedade, reafirmou André secamente. Todos os santos meses, aquelas parcelas milionárias daquele financiamento são debitadas de forma automática direto do dinheiro do meu salário. Não sai um centavo da conta bancária dela. André abriu outra janela no computador. Uma planilha imensa no Excel. Eu comecei a puxar o histórico. Anita enxergou dezenas de colunas com cifras enormes, o valor brutal da entrada em dinheiro vivo do apartamento. As parcelas que já estavam correndo há 12 longos meses, os boletos do estúdio de design e decoração de interiores caríssimos, escolhidos a dedo pela Júlia. As notas fiscais dos móveis, os famosos sofás importados de couro legítimo, a luxuosa cama king size encomendada de fora, os armários imensos feitos sob medida, a famosa mesa extravagante de mármore para a sala de jantar. Estava tudo milimetricamente catalogado. Somando o total no rodapé da página, o absurdo dos números ultrapassava facilmente mais de R$ 1 milhão torrados para agradá-las. Elas deitaram e rolaram, vociferou André, jorrando puro veneno na voz. Elas achincalharam e deixaram o meu filho na rua. De dentro da minha própria propriedade. O barulho da pequena impressora no canto da mesa acendeu de repente, furando o silêncio fúnebre daquela madrugada. E começou a trabalhar duro, cuspindo freneticamente folha após folha de cada uma daquelas provas absurdas. O que você está fazendo, André? Já são 2 horas da manhã, pontuou Anita. Acabei de desligar o telefone com o meu advogado, respondeu ele impiedoso. Tirei o homem da cama no meio da madrugada. Relatei detalhe por detalhe do que houve. Ele entendeu que era uma situação de emergência total. Ele já está teclando e redigindo as medidas legais urgentes nesse exato minuto, e me disse que o arquivo em PDF oficial chega por e-mail no máximo em 15 minutos. André botou-se de pé e foi puxando um por um os pedaços de papel que jorravam do equipamento de impressão. Primeira página impressa, comprovante Pix da entrada gorda do apartamento. Segunda página impressa, a fila dos recibos bancários do crédito imobiliário. Terceira página impressa, nota do fornecedor que montou o projeto interno de móveis. Quarta página impressa, a nota gigantesca de compra daqueles sofás intocáveis de couro de uma loja famosíssima. Anita se reergueu da cadeira e passou a ajudá-lo nessa força-tarefa da vingança. Suas mãos formavam as pilhas de folhas de modo cirúrgico. Aquela dor profunda do peito foi transmutada em uma espécie de eficiência diabólica e gelada para a destruição de ambas. Ainda tem mais, amor, disse Anita com precisão. Ela caminhou até uma pequena cômoda de gavetas do trabalho, sacando lá de dentro uma pequena pasta repleta de cupons e comprovantes físicos. Olha só, o contrato de pagamento da equipe da festa e dos garçons da comemoração de hoje mais cedo, cerca de R$ 3.000 de despesa. E detalhe, foi um Pix que saiu do seu aparelho celular, não foi? André balançou a cabeça, confirmando o gasto ridículo. Anita enfiou a conta na pilha avassaladora de documentos impressos. Toma esse também, a notinha fiscal caríssima daquele enorme bolo maravilhoso e refinado que a sua mamãezinha cortava toda orgulhosa para a plateia. R$ 1.000,
que inclusive a nota fiscal saiu no meu CPF. Ela incorporou ainda mais os papéis em cima da mesa de jantar. E que tal essa? Manutenção luxuosa do maquinário do ar-condicionado central do apartamento e instalação dos aquecedores potentes, mais uns R$ 2.000 voando semana passada. Ambos continuaram operando na calada da noite no maior silêncio possível. O zumbido da impressora corria sem parar, despejando a verdade impressa da conta bancária dos dois que elas tanto sugavam. Toda a riqueza dada para comprar aplausos, e que foi usada de volta na cara deles para pisar na única criança dali. Eles amealharam juntos tudo o que puderam, cada TED, cada Pix com chave aleatória, cada depósito bancário e extrato confirmando de onde saía a fonte pagadora de tudo dentro do condomínio de luxo, recém-estreado pela matriarca metida à besta. Exatamente no bater das 3 horas da madrugada apitando no relógio, a tela do laptop de André soou um bip agudo. Uma mensagem fresquinha na caixa de e-mail do advogado tinha acabado de aterrissar com anexo. André o executou imediatamente. O cabeçalho no documento brilhava em negrito, notificação extrajudicial e ordem categórica de desocupação e despejo. André leu em leitura dinâmica e apertou o botão imprimir. A máquina voltou aos trabalhos, agora expelindo as 3 mais poderosas páginas com o chancelamento oficial no papel timbrado com a logo do escritório de advocacia caro. O texto jurídico era truculento, agressivo e sem ponta de compaixão. O documento carimbava que a senhora Dona Norma e a sua respectiva filha Júlia estavam no momento se apossando e ocupando em caráter flagrantemente ilegal um local imobiliário que, perante o Código Civil, não estava sequer num fiapo registrado com seus nomes. O papel ordenava, através do Poder Judicial, que aquelas duas limpassem a área e liberassem a propriedade no 10º andar da Torre A, com a contagem de prazo estourando em exatamente 72 horas corridas, logo após assinarem que receberam aquele aviso. Do contrário, a equipe de advogados passaria em trator, acionando os mecanismos policiais em um flagrante criminal, e requisitaria forças da polícia para retirá-las como criminosas, arrastadas pelo pescoço de dentro do ambiente. André apossou-se daquelas brutais laudas judiciais quentinhas da máquina. Puxou o xerox gigantesco da escritura pública em cartório. Cateou aquele maço enorme, um tijolo pesado com a prova impressa de todos os luxos bancados. Ele não arremessou toda a munição no envelope. Ele pisou até a extremidade da mesa, encarando bem fundo aquele prato humilhante, contendo uma mísera porção de ovo torrado, no qual Beto amargou suas lágrimas infantis. Elas vão engolir tudo, rosnou André para os próprios demônios. Precisam provar da própria humilhação. Dito isso, pinçou do monte uma folha sulfite branca, zerada e límpida, agarrando ferozmente uma caneta pontiaguda. Geralmente, André escrevia com a mão mansa e desenhada num formato quase escolar. Porém, hoje à noite, a força dos dedos rasgava a fibra de papel na brutalidade da escrita com uma pressão estrondosa, para demonstrar fisicamente a ira de um monstro solto em si mesmo. Ele não mandou testamentos poéticos. Culpou, executou e julgou em poucas tintas. Para minha mãe e Júlia. Esse espetáculo caríssimo desse apartamento chique foi presente meu, tirado do meu dinheiro. O propósito inicial de ver todos confortáveis virou puro nojo para mim. Eu banho em rios de ouro todos os festejos, só para fingir uma paz infernal, onde vocês só desfrutaram do conforto. Mandei hoje pela noite, na comemoração falsa de vocês, meu próprio sangue, que representaria eu e a mãe dele,
que fomos detidos por pura responsabilidade no suor, para pagarmos exatamente tudo do banquete em que vocês chafurdam as próprias barrigas. Ao que me consta, vocês humilharam um filho indefeso de 6 anos pelas costas, e trataram o sangue do pai, daquele de quem vocês desfrutam, feito uma mendicância de rua, e ainda riram ao mandá-lo de volta sem nem água para matar sua fome. Pois escute as verdades de quem paga e quem decide, minha doce mãe. A senhora vociferou a plenos pulmões, com a corja bajuladora inteira de plateia, que aí nesse salão de luxo, onde eu injeto centenas de milhares, não havia espaço nenhum, e sequer comida, para minha pobre criança de 6 anos de idade. Certo, concordo em todos os aspectos que disse a meu filho. Exatamente. Totalmente verdade. Pelos mesmíssimos motivos, e como retribuição equivalente a partir do dia e a hora desta correspondência impressa judicial, com data que marca agora. A corja das 2 malditas mulheres está totalmente e inegavelmente despejada, e proibida de ocupar esse espaço no qual estão instaladas, porque as lixeiras vão ser atiradas para fora em menos de 3 dias, caso haja afronta. Aproveitem o máximo cada farelo que sobrou nesse festival medíocre, até sumirem de vez. Sobraram algumas das migalhas de ontem, engulam sem dó para fingirem barriga cheia, no lixão onde merecem habitar. E de forma definitiva, ele finalizou o massacre, assinando debaixo do texto. Não usou o famoso jargão covarde de submissão do tipo, o filho que te ama. Somente cravou, em fúria mortal, André. Trincou a folha, e cravou no saco de papel pardo, as atrocidades financeiras num bolo junto. A notificação extrajudicial letal, os contratos, a cartada da escritura. Por fim, o catatal pesado em dinheiro gasto, anexado a todo o papelão vergonhoso, de todas as contas pagas que bancaram o luxo em que posaram de rainhas na internet, com uma criança enxotada nas escadarias do elevador, como lixo de esgoto da sarjeta. Dobrou e encheu de lamber, para que as presilhas se fechassem com cola resistente. Escreveu como juiz dando pena de morte e entregando. Entregar a Dona Norma e a Senhora Júlia. 4 da madrugada soou, e o desfecho acabou ali mesmo, a canetada e impressão. As chamas esfriaram e o lugar amornou no escuro, sobrando apenas um computador quase fumaçando no peito aceso e iluminando os fundos dos olhos de ambos. E aquele prato encardido cheio de restos tristes entre os 2 generais daquela desgraça. O estrago psíquico se abateu, e afundaram o pescoço cheios de cansaço, nos ossos quebrados no corpo dolorido, não exalavam medo. O que sentiam nas veias geladas no escuro fúnebre foi um êxtase demoníaco na limpeza da vida podre daquele dia. Aquelas pontes estavam estouradas, como implosão controlada, e sumiram. Aquele perdão fajuto de antes foi decapitado no meio-fio como um fantasma. Nunca existiu nenhum entenda, é a mamãe. Subirei as escadarias ao canto oculto da calada da fria garoa, no amanhecer sem barulho, largarei isso como troféu mortal, batendo a cabeça no tapete da porta imensa, soltou um sádico André, e Anita cedeu os pescoços amolecidos com um aceno fantasmagórico, confirmando tudo o que seria. As pontas dormentes da mulher se deitaram, e buscaram aquela montanha no prato triste, recheado de miséria jogado fora com ódio à lixeira pelo filho. Logo assim que esse amanhã pisar em meu fogão novamente para iluminar a cara, acenderei essa casa toda cheirosinha no fechar dessa porta. Para fritar esse menino lindo, e entregar na mão amada de uma criança fofa, os mais imensos tesouros e pedacinhos de amor dos céus dos melhores dos ovos fritos caipiras desse plano,
sentenciou de vez. O sol imenso rompeu a tarde do domingo preguiçoso, espalhando a clara da luz quente e amarela naqueles andares envidraçados luxuosos, espelhados caríssimos para as montanhas, que aquele lugar cobria, em pura riqueza, lá onde a desgraçada da Dona Norma estaria ainda dormindo após o festão infernal. Iluminou todos aqueles pratos podres, fétidos, engordurados sobre os mármores reluzentes e pedras. Todos os restos da comilância e a nojeira imunda, atulhada nos pratos finos, por tudo que era lugar na grande mesa. O lugar também fedia a cheiro doce e repugnante, de bebidas esparramadas com moscas zumbindo, em copos vagabundos. Ou encher as mesas centrais, estufados em couro fétidos, sem as varreduras, o cheiro velho se entranhando, misturados no chanel que flutuava ali podre. Na mais alta glória, a velha acordou o bucho espremido em sono longo, lá pelo sol já rachando os olhos de pura satisfação, rebolando igual barata tonta, espalmando pernas soltas a rolar pro lado, com aquela fofa das espumas de luxo, a apertar seus membros gordos, pela sua bela soberba espetacular, imbecil e narcisista. Perante todos os presentes nas humilhações feitas no show covarde noite que passou. O relógio pendurado reluziu, batendo em puro brilho que a vagabunda acordou. Era já de 9, puxando o hobby caro, atolando seu casaco, para se fingir rainha sem coroa, na bosta da casa, onde sequer dona constou em vida, de uma rele sanguessuga à toa imunda, vagando no palácio com a taça oca, mas orgulhosa do vexame espetacular entre amigas velhas, cheirando de enxofre, invejosas com falsas felicitações. Tinha atestado ser monarca infame, numa sociedade porca em que se criou, amada como cadela de madame, numa roda falida que deitava para fofocas da família. E assim seguiu arrastando, que na sua pequena cozinha, às costas lá via se deparar o capacho da vagabunda Júlia Fula, coando seu cheirosinho fraco, a vagaba atracada de cara amassada, numa roupinha indecente, curta e baratinha, pelo cabelo que nem um asfalto sujo, com pontas podres escorridas pelas orelhas. Dia, mamusquinha, escancarando aquela arcada num bocejo horroroso. Tá passado esse festão bombástico, não? Foi tudo esparramado, do luxuoso, as suas cachorras velhas não tiraram da língua inveja na caruda do desespero, rasgando sede do recalque, elogiando teu gosto impecável o tempo todinho com sede. Isso, tu tem o dever de aceitar. Inquestionavelmente, sem dúvidas na bosta dessa cara do teu gosto chulo de bueiro, que puxou ao que temos, e nos cerca de riqueza, sem a cafonice extrema daquela sem-teto, Anita fedida de lixão de miséria. A desfilar pobrezinha pela vida, no chão atestada nos trapinhos. E afundou aquela busanfa no banco caríssimo, e Júlia guspia café quente com cara de psicopata cheia de sadismo. Tu acha, né, mamãezinha amada, o bizarro daquilo de ontem, na cara dela quando expulsou a praga pro escanteio, na cara imunda pro filho escroto. Quando vi aquele choro pálido que nem fantasma pavoroso, nossa, que gozo, amei. E bebendo do lodo negro nojerento, tomou gole sem engasgo para limpar as tripas secas de lixo podre. É claro, isso serviu às medidas na tábua bem finas, de enquadrar as linhas imundas, para saber quem pisar na mãe vai pagar, botando os limites contra gente de esgoto no nariz em pé, para que respeitem na vara se meter o bedelho contra o casamento. Tenho pra lá minha razão do peito, é óbvio. Nenhuma delas ousou questionar, na sala inteira, nem um pio, quando pisei ali. Na maior cegueira profunda que as envolvia, acharam no direito moral as vitórias da desgraça. E de bico a bico, Júlia pontua. Sem dó nenhuma, as crianças são como macacos,
fedendo e sujando, as regras puras no que lhes meteu o focinho, ali num lugar chique, sujo feito bicho. Apoiando num absurdo escandaloso, inqualificável, Dona Norma reitera. Nem de fato liguei. Vi os primos rindo e me aplaudindo, sem choro na gargalhada. E sei o trono puro das justiças morais na minha palma amada. Sou senhora, daqui mesmo. Desencanou pro próprio poço. Chama alguma lavadeira do bairro, ou de rua, das diaristas fedorentas da portaria aí. E arrume esse chiqueiro do capeta de podre, cheio da desgraça toda engordurada pro esgoto. Hoje me rume pro salão, comprar joias nos pés, e as compras no cartão. Sem pena, daquele bobo de filho lá, que me entupiu disso. Riu, comenda Júlia num sombrio pacto diabólico. Pelo buraco do inferno, em breve desespero. Sem prever que no bico do precipício da miséria estaria. E aquele pote já esfacelou para as bestas imundas na eternidade. No estalar em silêncio das gargalhadas diabólicas, um som mudo, rasgado num barulhinho seco, tocou pela pesada tora grossa de jacarandá chique que tapava a entrada. Toque, toque, na morta das águas. Júlia mirou o buraco vazio, lá pros fins do além. Em puro mistério das almas com silêncio do fim, sem som no escuro. Tá vazio, mãe. Puxou as rédeas num leve destranque na poeira de fechar da tranca no piso. No canto esquerdo, os fundilhos de um monte do marrom avermelhado. Imenso como maleta na bota para pisar tapete capacho caro e fofinho. Seja bem-vindo. Aqui, ó. Abriu as pálpebras, puxando. Não assinou o nome de remetentes pra onde? Do carteiro de porta que não tem selo. A mula andou até as porcelanas do prato recheado de sujeira. O cu dela apertou o nariz bufando na cara, e as bestas falaram, carta fuleira de parabéns imundos, em cartão atrasados, cafona de dar dó, me enfia esse lixo na lixeira. Quem sabe, é as humilhações escritas num pedaço, rastejando no vômito, querendo teus pés, como súditos, pelo dedura da desgraça pequena, em boca enorme pro filho, as velhas imbecis não calavam. Isso merminha, deita na mesa e escarape, rompeu de unhas pontiagudas, o lacre rasgado, a desolação das chamas que jorraram do bueiro. Do envelope pulou o veneno, escancarando letras colossais, de um fim pavoroso para a besta com emblemas, carimbadas do diabo disfarçadas. Foi papel chancelado pela assinatura advocatícia pesada, nos selos d'água das pragas brutas. Os dentes caíram, o sorriso evaporado, a cara foi afundando a cabeça nas nuvens cinzentas na morte na mesa. A folha caiu, a cara do inferno desabrochou como flor pálida, amarelada de chumbo, em cimento de tijolo cinzento e podre, o papel gélido gritava. Notificação do tribunal, extrajudicial despejo, 72 horas, finais de evacuação, ordem do cão pra desgraça, esvazie tudo. Com mão bamba, os calos da velha mãe agarraram o chumbo derretido da forca, de papel, arrancou, e correu linhas com zumbidos estourados nos fundos furados dos olhos. Não ter e comer nas festas, migalhas pro neto, a fome. Desfrutem da rua e caçamba suja, pois pego em posse e desce já pra amarguras. Não há choro a pagar, eu limpei do peito vocês, desabou a poeira e escuridão. A vagaba puxou lá por do lado as cópias, aquelas malditas páginas da porra dos dois juntos, como donos da propriedade. Mãe, o selo é dos donos, são nomes dos vagabundos de verdade, nós tá fudidas. Mente pra minha alma, rasga lixo que esse demônio forjou como macumba, tramóias do cu podre daquela porca víbora, não jura. Aquele otário babão é burro filho fiel sem as patas. Dona Norma surtou do diabo, berrando alucinada. Do avesso de folhas caíram os recibos como facas no olho. Os contratos, os piques de centavos,
os bolos e as contas imundas todas na ponta do prego, o caixão enterrado a 7 palmos nas costas. E no túmulo das imundas do escuro, a faca torceu fundo no crânio. As trêmulas mãos tentaram café na borda, o estilhaço virou as cinzas no tapete. O crás explodiu em bombas nas bochechas flácidas, rasgando barulho com dor, dilacerando tímpanos mudos. A ficha caiu com bigornas despencando, nas patas de baratas fedorentas tontas. O apocalipse ferveu nos miolos, a boca roxa, as veias dos canos abertas, gritando do nada uma maldade bizarra, estúpida na cara, na burrice atroz, com desastre que bateu fundo. Desliga a fone, o número é farsa, berrou. Júlia enfiou unhas nas telas, caçou o corno, ligou. Do caralho pro cego, som cego robô que atesta. O contato tá inativo para a puta, ou está fora, tentou da bruxa. No som de chamada do demônio, essa cadela está cega ou bloqueou nossa bunda. O robô de voz de morta das trevas zumbiu. Ligação proibida para seu telefone bloqueado. Lixo do inferno. Proibida as mortas porra. Os 2 rostos encardidos, suando frio, encostados em espelhos do próprio enterro, atordoadas como putas velhas atiradas. Sem o oxigênio sugado nas mentes ocas, o som daquela bomba nas telhas caindo, no relógio na bosta da corda rodando ao revés, só teriam a contagem até 72 amaldiçoadas, pra rua das almas dos cemitérios, nos chiqueiros pro fedor, em bosta. E o milhão gasto, e as notas carimbadas, o lixo no peito, com a bala dos dinheiros que comemos. O ar afundava, e enforcando o pescoço, o grito com fúria para atordoar as fúrias imundas engoliu. Culpa toda é desse vagabundo, daquele pestinha na minha calçada, pro meu enterro. Júlia atirou. Teu caralho, puta de velha, tu que é vaca, e expulsou por luxos aos porcos. Eu sou boneca burra, só cumpri pra teu orgulho fétido, e mentiras covardes pros fofoqueiros engolir. Cala a boca, fedelha parasita, ingrata, come caviar e arrota na podridão, e botou terror e arrastou o garoto pra humilhar. Fudeu na tampa, pro buraco todo nos esgotou. Acusadas brigando num antro de traições baratas, nas falidas ruínas se afogando, com fúria raivosa pra um buraco atolado. Até cano rasgarem a roupa, rolando esmurradas pelas lamas na sarjeta, a caminho da destruição podre. No piscar, o som apitou, a mensagem na telinha com tela morta e tremelicante. Chamada, tia Rita. Tia fofoqueira. O terror esbugalhou a veia no olho da Júlia. Muda o ar pra cara de santa na hipocrisia, não solta som. Ah, tia, bença, oi. Na garganta, a mentira entalada rasgava a garganta fedorenta e seca como asfalto. Júlia, fofoca das pesadas, as línguas voam. Tio Fernandão mandou na fumaça, pro bico de sapato nos porteiros. Que você vai ser arrancada no tapa pros mendigos, com envelope na polícia. A fofoca no grupo lá é quente, e bombou pro escândalo com risada. Na garganta, explodiu a falha seca da gagueira desastrada, no espasmo de burrice. Nós, não, tia. Erro puro, invenção da lenda nas pontas. Rita gargalhou venenosa, feito hiena da carnificina com carne e fofoca. Ata, se tem sorte, não sei, hein, mas, tchau pro poço! E a chamada partiu, que nem um golpe sem retorno. A bomba nuclear voou para a casa de ferreiro, sem escudeiros, explodindo a laje no Whats bombado. O tio, o pai e a raça toda nos parentescos, sem filtro fofoqueiros do mundo. Eu mesmo que vi,
E juro, papel e porteiro, com um mandato atestado no cu da vergonha. Mentiras dessa imunda. O Zap atolou nos lamentos zombateiros, gargalhando aos bofes e rindo porcos, com pena de chibatas pro deboche de karma das malditas, até bater os ventos calados, enfim, numa sentença de parente de alma santa. Viram humilhações e o castigo desceu, amargo da forca na covardia de velhos cruéis. Deus calou e puniu na forja quente. Silêncio total do enterro, e o peso fúnebre arrastou o enterro. No último raiar, nos 3 escuros sórdidos diabólicos aprisionados, engolindo bolos de formiga com moscas, as bichas trancaram na fome, engolindo mijo fedorento, a chorar o teto podre com roupas. Não havia telefone que pegasse os porcos nas guias, e advogado fugiu perante as leis lavadas na escritura assinada. Batia 9, porta soou, sinos em desgraça fúnebre, os homens carrancudos nas fardas, com policiais nas bordas pesados. Senhora sem choro, acabou brincadeirinha. 30 minutos pra chibata da lei, cata fraldas pro relento, recolhe pano, as chaves entreguem. Os móveis choravam com adeus, não ia, calças, sofás e diamantes, TVs. As fardas riam ríspidas, atolavam tralhas nos sacos de farinha. Amarrados, atiraram porta na fuça da desgraça. O selo escaravelhado no buraco vermelho da justiça. As mendigas, rolando o poço dos elevadores. Empilhando fardos, aos porteiros, olhando sem rir e nem chorar. Vizinhos catando pipocas, olhando com vergonha a nojeira das moscas vagabundas. E as covardes sentadas pra mendicância do lado, lá do prédio, na poça. E a via abriu os trilhos, soltando a imensidão pros ares, praisados abertos dos matos de Deus. Anita no assento, rasgava pano dos véus ao vento. O sol, abençoando no sol quente, sorrisos do esposo, nas mãos atadas, na paz do céu limpo, de amor eterno, da redenção na vitória. Beto asneando, colorindo rabiscos soltos nos dentes banguelas pro pai. Vamos na casona, pra mamãezinha verde pular pros céus. Correr nos pastos. E a Anita fofa, pois bem, campeão das nuvens de amor, sem correntes de escuros, só pra jogar com perna na relva. Festejar, gritou amor o pai. Farei a mamãe fazer no peito e com mãos. O lindo e perfeitinho do maravilhoso milagre, no ovo bem frito, piscou no ar, o sorriso eterno do infinito. O retrovisor mirou de fininho o asfalto, as torres, e lá fundo, engoliu o castelo asco, com 2 porcas se acabando. E lá evaporou, sem medo, sem ira, mas sem amor, sumiu as merdas das pedras, afundando pro lixão, no eterno. Pisou o acelerador, partindo de paz, para os sorrisos nas portas douradas no novo lar, do céu sem volta.